Será que você realmente pensa ou você só está se identificando com os pensamentos que surgem na sua mente? Porque se o pensamento gera um sentimento e esse sentimento gera uma ação, será que a sua vida é você mesmo que está vivendo ou são os seus pensamentos que estão vivendo a sua vida por você? Bom, eu sou a Nathalie e esse aqui é o meu canal, o seu, o nosso canal, quando o assunto é evolução e expansão da consciência. Bora juntos? Então perceba, você não é o seu pensamento. O que é o pensamento? Ele não é material. O nosso cérebro, ele somente capta, né? Ele é o captador e o processador desses pensamentos. E de onde vêm os pensamentos? Vem do nosso campo eletromagnético, morfogenético, né? Enviado a todo momento. Então você recebe esses pensamentos de outras pessoas e muitas vezes dos nossos paradigmas, das nossas crenças culturais e aprendidas ao longo da nossa vida, das nossas experiências, né? Então a gente capta as informações porque tudo é energia, a energia é feita de átomo, o átomo tem uma informação dentro dele, então a gente está respirando informação. Olha só. Você respira informação o tempo todo. Como que se explica? Tem um exemplo de uma experiência que fizeram com uns macacos em uma ilha, onde, numa determinada ilha, bem distante, não vou saber falar aqui a distância certa, mas numa ilha, esses macacos descobriram uma forma mais rápida e eficaz de abrir um coco, por exemplo. E pouco tempo depois, ou em outra ilha, outros macacos, sem que tivessem um contato físico, conseguiram fazer a mesma manobra com esse cocô. Ou seja, a informação ela foi chegando até essa outra ilha, esses outros macacos. E temos várias experiências também dentro da física quântica comprovando isso, né? Que a informação está no átomo. Então, nem todo o seu pensamento é seu. Na verdade, a maioria não é seu. Os pensamentos, eles se encontram no campo coletivo. Então, a gente sempre capta a informação do campo coletivo. Porque se a gente continua se identificando com os pensamentos, são eles que vão ditar todas as ações na nossa vida. Mas o curioso é que a gente sempre está buscando o amor, a alegria, estar mais leve, em paz com a gente mesmo, e acaba se deixando dominar por essas emoções e agindo e vibrando totalmente o oposto do que a gente queria. Esse sentimento ele tem uma vibração, nós já falamos muito aqui sobre isso. Que todo sentimento tem uma vibração específica. E se você acaba alimentando os pensamentos desalinhados com aquilo que você deseja, se eu sinto muita raiva, é quase impossível chegar na paz. Imagina que vem um pensamento de raiva. De repente você passa por alguma situação ali e aquilo te traz um pensamento de raiva e aquilo te gera um sentimento e aí você age a partir daquilo. Muitas vezes dominado pela raiva. Então aí, quem é que está no comando? É o pensamento ou será que é você ou o seu sentimento? O que está acontecendo? A não ser que eu observe o porquê que eu estou sentindo raiva. Será que essa raiva é minha mesmo? Ou foi algo que o outro talvez tenha refletido em mim e eu me identifiquei com aquilo e meio que peguei aquilo para mim? Muitas vezes isso acontece, às vezes você está num dia bom, você está bem com você mesma, aí você encontra com alguém que te conta uma história triste e aquilo te pesa o resto do dia. É como se tivessem sugado a sua energia. Você se conectou, você escolheu se sintonizar com aquela energia. Imagina que se eu resolvesse me sintonizar com as energias de todos os meus clientes. Aí ia ser um contrário, né? Eu que ia ser a paciente e não a terapeuta. Faz sentido? Então, automaticamente, se você se identifica com um sentimento que não é seu, com um pensamento que não é seu, você toma para si uma verdade que não é sua. Isso é normal, isso é natural, no instinto mais primitivo do ser humano,
que é viver sempre em luta ou fuga, sempre querendo ter razão, sempre querendo uma competição invisível, que nós fomos criados, treinados e educados para agir dessa forma, no instinto primitivo de sobrevivência. Mas será que precisa ser sempre assim? Se você pensa em algo e não se identifica com esse pensamento, você consegue trazer a sua consciência, dar uma respirada ali, o mundo não vai parar se você respirar profundamente, buscar dentro de você a verdadeira resposta, o verdadeiro sentido e o que você pode fazer de diferente a partir disso. Eu já passei muito por isso na vida, por isso que hoje eu tô aqui para tentar trazer um caminho mais acessível, mais tranquilo, por assim dizer, para que você também tenha um pouco desse ampliar de consciência de que aquela frase que Einstein dizia continua muito atual, que é que não adianta você querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Não tem como alcançar resultados diferentes na sua vida. Sabe quando você age de determinada forma, às vezes no impulso, se arrepende depois e fica ali sem entender o porquê que você agiu dessa forma, por que você agiu assim de novo, por mais que dentro de você mesmo disse para você, prometeu para você mesmo que não ia agir assim mais. Porque é o nosso piloto automático. Todas aquelas crenças, aquelas formas de agir que o seu cérebro, que o seu ser, o seu ego está acostumado. Então ele sempre vai buscar o que ele já conhece, o que é conhecido para ele. Então sempre vai ser mais fácil agir dessa forma. Então um novo hábito, uma nova forma de agir requer essa expansão de consciência e, primeiramente, autorresponsabilidade. É a primeira coisa que precisamos entender e realmente integrar no nosso ser. A autorresponsabilidade. De que não somos vítimas das circunstâncias. De que nós nos deixamos levar por esses pensamentos, por essas programações que fomos obrigados culturalmente a acreditar que tem que ser assim. E novamente a gente entra nos tem que da vida e entra numa autocobrança e numa incoerência cardíaca com aquilo que a gente realmente quer, porque todos aqui estamos em busca do amor incondicional, do amor próprio, do amor pelo outro, mas novamente, como dizia Jesus, ame ao próximo como a ti mesmo. Então, antes de olhar para fora, é preciso esse olhar para dentro. Mas a verdade é muito mais simples, né? Que você tem uma escolha. A partir de não se identificar com seus pensamentos, você pode escolher agir diferente. Quando vier o pensamento, observa, será que esse pensamento é meu? Ou será que eu simplesmente absorvi de algum lugar, de um ambiente, de pessoas que, na verdade, não são aquilo que eu realmente acredito e sinto que é verdade para mim? Então, da próxima vez que um pensamento surgir, respira fundo, conta até 10, volta para o seu centro e pergunta realmente para esse pensamento: você sou eu? Ou você é só uma visita inesperada e não convidada? Quando você começa a identificar que esse pensamento, que esse sentimento não é seu, você começa a ter o domínio das suas emoções e dos seus pensamentos muito maior, automaticamente percebendo, sendo o observador dos seus pensamentos e não se identificando com eles, né? Então, a maior parte do tempo a gente está no pensamento, que é só uma percepção da nossa consciência. Então, o cérebro, ele não diferencia o que você está imaginando do que você está vivendo de verdade. A ciência já comprovou que quando você lembra de um trauma,
de 10 anos atrás, que seja, é como se o seu corpo sente como se você estivesse vivendo aquilo de novo naquele momento. Então, o seu cérebro ele não sabe a diferença de um sonho, né, de uma imaginação. Talvez você sonhe com aquele carro assim, e se você tiver coerência cardíaca com esse sonho, já diz Hélio Couto, para quem tá mais interessado aí em entender melhor ainda sobre a física quântica, o Hélio Couto é muito bom para falar sobre isso. Temos também Júnior Legrazi, que adoro ele. Meu professor também, o Clayton Alves, de Física Quântica. Então, a gente tem inúmeros conteúdos e professores renomados, com muitos anos de experiência, para explicar para a gente mais profundamente. Eu estou falando aqui numa linguagem mais universal, mais entendível, talvez, mais simples, para que, quem sabe, isso desperte em você a curiosidade de entender esse mundo quântico, da física quântica, que a gente não aprendeu na escola, porque não queriam que a gente aprendesse mesmo. Imagina falar de terapia, de fazer uma consulta psicológica nos tempos dos nossos pais. Eles iam falar de rir da nossa cara e falar que que eles não são loucos. Mas hoje em dia, quem não faz um tratamento terapêutico, quem não se preocupa de olhar para suas emoções, corre o risco de ficar louco, de surtar, por não saber lidar com essas emoções que os nossos pais também não souberam. Então não tinham como ensinar pra gente. Enfim, eu acho que consegui passar um pouquinho da mensagem aqui para vocês hoje. Hoje tá um dia um pouco estranho, né? Tô me sentindo assim um pouco aérea. Não sei se vocês talvez estejam se sentindo assim aí também esses dias, essa semana. E eu acho que isso faz parte desse movimento planetário que nós estamos passando também, né? Claro, sempre dentro da nossa autorresponsabilidade, entendendo que tudo contribui a nosso favor, a nossa evolução, respeitando o nosso tempo, o nosso corpo e sempre buscando dentro de si mesmo o que não se encontra fora. Jamais podemos encontrar lá fora, no externo. Isso seria uma fuga, e é onde a maioria das pessoas se encontram, tentando fugir das suas realidades, das suas emoções, por não saber lidar. Não precisa ser tão difícil, não precisa ser tão doloroso lidar com as suas próprias emoções. Pelo contrário, quando você ama as suas sombras, ama as suas emoções mais densas, por assim dizer, você cria realmente um equilíbrio entre luz e sombra, entre o seu eu interior, o seu eu exterior, entre o equilíbrio, entre a razão e a emoção, que é onde a gente fala na Semente da Vida, por exemplo, que é a vibração que a gente deve estar, que foi o intuito da ferramenta da Semente da Vida, de trazer essa expansão de consciência, essa elevação acima dos 400 Hz, porque abaixo dos 400 a gente acaba se deixando dominar pelas emoções e pelo ego e não equilibra a razão com a emoção. Então precisamos ter esse equilíbrio, nem emocional demais e nem racional demais, porque aí também seria novamente voltar para o mundo mais primitivo. Bom, acho que passei a mensagem aqui do dia. Gratidão por estar aqui até agora. Se você chegou até o final desse vídeo, então curte, comenta, compartilha, deixa aqui o seu joinha, se inscreve no canal, para que mais pessoas possam ouvir também algo que agregue em suas vidas. Evoluindo a mim, evoluindo o outro, evoluindo todo. Gratidão, gratidão.